Seja muito bem-vindo a mais um Prova Final. Meu nome é Gustavo Nicolau. Sou advogado, mestre e doutor pela USP e professor da rede de ensino LFG. Nosso programa, que é uma parceria entre a TV Justiça e a rede de ensino LFG, é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco, o tema do dia, no qual discorreremos sobre um assunto de relevo do mundo jurídico, especialmente para as provas e concursos públicos. No segundo bloco, pergunte ao professor. Alunos de todo o Brasil mandam as suas perguntas para que possamos juntos elucidá-las. E no último bloco, o X da questão, no qual nós resolveremos 2 exames, 2 testes que já foram objeto de pergunta em concursos públicos anteriores. Hoje, nós trataremos sobre o importantíssimo tema da evicção. Tema importante, com grande incidência em concursos públicos e que costuma causar grande confusão na cabeça dos alunos. Vamos esclarecer todas as dúvidas, discorrer sobre o assunto já, no nosso tema do dia. Evicção, nosso tema do dia. Tema que costuma causar grandes confusões na cabeça do aluno e grandes dúvidas em todos os concursandos. Mas antes de tratar especificamente sobre a evicção, nós precisamos entender o porquê a legislação trata do assunto. É muito importante o aluno entender que o legislador, ele se preocupa com o mercado jurídico, com o comércio jurídico. É de imenso interesse para o Estado que o comércio jurídico se desenvolva com fluidez. É importante que as pessoas negociem, comprem, vendam, troquem. Isso tudo gera grandes benefícios para a sociedade e para o Estado. É do comércio jurídico que decorre a circulação de capital com lastro. É daí que decorre a circulação de tributos. É daí que decorre a formação de empregos. De modo que é importante para o Estado que o comércio jurídico esteja em atividade. E por conta disso, a lei trata de estimular, trazer mecanismos de estímulo para que o comércio se realize. Um desses mecanismos de estímulo é garantir o adquirente de que ele pode comprar tranquilamente, ele pode comprar com segurança, gastar o dinheiro que ele ao longo do tempo acumulou, adquirindo um bem, que caso ocorra algum problema com aquele bem, a lei, de uma certa forma, lhe trará garantias contra este problema jurídico que se manifestou. A regulamentação dos vícios redibitórios é um exemplo. Quando a lei prevê toda uma série de garantias, de prerrogativas, de direitos para o comprador, na hipótese eventual de o bem adquirido conter um vício oculto, ele está estimulando o comprador a negociar, está fomentando o comércio jurídico. Claro, uma pessoa que tem uma garantia legal de que a compra efetuada estiver eivada com um vício redibitório, esta garantia que a lei dá, sem dúvida que é um estímulo para as pessoas contratarem mais, comprarem mais, enfim, praticarem o comércio jurídico com maior fluidez. A evicção existe exatamente nesta esteira de raciocínio. Porque quando a lei regulamenta a evicção, ela está, em outras palavras, dizendo ao comprador: pode comprar, pode adquirir, pode gastar o seu dinheiro com a aquisição desse bem. Porque na hipótese de existir um vício, não do objeto em si,
mas um vício jurídico que cerca esta aquisição. E se você, comprador, tiver problemas futuros por conta deste grave vício jurídico, eu, lei, te protejo, te garanto, te retribuo com os seguintes direitos e prerrogativas. Essa é a ideia da evicção. E o que é evicção? Evicção é a perda da coisa adquirida em virtude de uma sentença judicial que confere a titularidade do bem adquirido a outra pessoa que não a vendedora e por motivo jurídico anterior à aquisição. Vou explicar melhor. Quando você compra um bem com a plena convicção de que o proprietário é o alienante. O alienante aparenta ser dono do bem, vende o bem para você, você gasta o seu dinheiro, às vezes, uma soma bem alta de dinheiro, você gasta esse dinheiro na compra daquele bem, na aquisição daquele bem, e está com a convicção de que tudo está correto e que a partir de agora você será o dono, o titular do direito real sobre aquele bem. O problema é que, às vezes, pode acontecer a grave hipótese de a pessoa que alienou o bem, o alienante do bem, não ser a proprietária do bem. Isso, uma terceira pessoa, após a realização da venda, reivindica a coisa para si. De modo, então, que nós teremos nesse cenário 3 personagens. O adquirente, que pagou pelo bem, o alienante, que vendeu e não era dono do bem, e o terceiro, que a lei chama de evictor, e que pretende agora tirar, normalmente por uma ação reivindicatória, o bem da mão do adquirente. Esse adquirente, repare, está numa situação trágica, porque ele pagou para o alienante e está agora na expectativa de perder o bem que ele comprou, que ele pagou. Perder o bem para quem? Para o terceiro evictor, que se diz dono da coisa, o verdadeiro dono. De modo que aquele adquirente que confiou no sistema jurídico, que confiou no alienante, que pagou pelo bem, pode estar na situação de ter pago pelo bem e agora ser réu derrotado e perder o bem para um terceiro. O mecanismo todo da evicção prevê exatamente uma proteção a este adquirente. O mecanismo é voltado para proteger este adquirente. E quando nós falamos das garantias contra evicção, nós estamos nos referindo a direitos, a prerrogativas que a lei estabelece em favor do adquirente, contra o alienante, como se fosse uma situação de regresso do adquirente do bem contra o alienante do bem, que, afinal, vendeu coisa que não era de sua titularidade. E quais são esses direitos que a lei confere justamente ao adquirente, que a lei chama de evicto nessa situação? Em resumo, a lei oferece a esse adquirente o direito de pleitear contra o alienante as despesas que teve com a aquisição do bem. E, obviamente, o valor corrigido que ele pagou por aquele bem há algum tempo atrás. E lembre-se, enquanto isso, uma ação dominial continua a correr contra o adquirente do bem. Porque o evictor, que se diz verdadeiro dono do bem, está buscando pegar este bem das mãos do adquirente, que de boa fé comprou um imóvel e está agora ameaçado de perdê-lo.
Uma hipótese não rara de evicção ocorre quando o alienante vende para o adquirente um terreno, mas o adquirente ignora que naquele terreno já ocorreu uma posse com prazo suficiente para consumar a usucapião, por exemplo. De modo que aquele terceiro que possuiu durante alguns anos aquele terreno já preencheu os requisitos da usucapião e agora quer ver declarada a sua pretensão, quer ver satisfeita a sua pretensão da usucapião contra o adquirente do bem. O adquirente do bem, ele vai ser réu de uma ação na qual o terceiro pleiteia a propriedade, a titularidade da coisa para si. De modo que aquele adquirente pagou e está na iminência de perder o bem pelo qual ele desembolsou aquela quantia em dinheiro. É aí também que entra a denunciação da lide, porque o Código de Processo Civil, ele exige que este adquirente, acionado que foi numa ação normalmente reivindicatória, numa ação que busca tirar o bem da mão do adquirente, nesta ação, o adquirente do bem deve denunciar a lide ao alienante, como que informando ao alienante de que ele, adquirente, está na iminência de perder o bem pelo qual ele pagou, o bem que ele comprou, que ele desembolsou o dinheiro, e agora está na iminência de perdê-lo por um motivo jurídico anterior à aquisição. No caso, no nosso exemplo anterior, o prazo de usucapião, que já havia transcorrido na sua integralidade. Essa denunciação da lide, repare, como quase todas as outras, é um regresso antecipado. Sim, porque o adquirente ainda não sofreu o prejuízo da perda. O adquirente pagou, continua morando no imóvel, mas ele é réu numa ação dominial que busca tirar o bem de suas mãos. Ele não sofreu um efetivo prejuízo da perda do bem, mas a lei já exige que ele faça um regresso antecipado contra aquele que lhe vendeu o bem, contra o alienante. Na denunciação da lide, este alienante figurará como assistente do adquirente contra justamente o evictor, o autor daquela ação dominial que foi intentada. E eles serão, então, formarão um litisconsórcio entre eles contra o evictor, que é o terceiro que se diz agora dono daquele bem e, portanto, quer tirar o bem das mãos do adquirente. Uma pergunta muito comum que o aluno faz é: o que acontece? Qual é a consequência para a hipótese, para o caso de o adquirente não denunciar a lide ao alienante e deixar o processo correr solto, deixar o processo se desenvolver contra ele, na figura de réu deste processo agora, e, por hipótese, ele perder este processo, ele perder a ação, ser, enfim, derrotado e perder a casa que ele havia adquirido com o seu patrimônio. Será que por ter deixado de denunciar a lide ao alienante na forma como manda a lei processual, será que ele perde até mesmo o regresso que ele teria posteriormente contra aquele alienante? Por muitos anos a resposta foi sim. Gravíssima consequência. Na hipótese de o adquirente não denunciar a lide ao alienante, ele perderia até mesmo o regresso futuro, o regresso posterior que ele teria contra o alienante. Mas a jurisprudência avançou, a doutrina também, e hoje já é uma posição pacífica, especialmente no STJ, no sentido de que o adquirente, mesmo não denunciando a lide ao alienante, ele pode
na hipótese de perder o bem, de ser derrotado naquela ação judicial, ele pode entrar com regressiva autônoma contra o alienante do bem. Ele tem resguardado esse direito. Porém, a não denunciação da lide, apesar de ainda lhe possibilitar uma ação regressiva autônoma e futura, ela traz dois grandes inconvenientes. O primeiro é que o adquirente do bem, ao deixar de denunciar a lide ao alienante, está perdendo um importantíssimo aliado naquele processo original que o evictor move contra ele, adquirente. Sim, porque o alienante é a pessoa do mundo que mais elementos tem, que maior número de provas tem para tentar dizer e provar que ele era o verdadeiro dono quando alienou o bem. E que não é o evictor o verdadeiro dono daquele bem. De modo que o adquirente, se não notificar o alienante via denunciação da lide, estará correndo este primeiro perigo, este primeiro prejuízo por não contar com este aliado na ação original proposta pelo terceiro evictor. O segundo problema é um pouco mais grave, apesar de mais raro. O segundo problema é que pode haver decisões contraditórias. E isso é possível de acontecer, tem até previsão legal no 469 do CPC. Neste caso, pode acontecer de o primeiro juiz, imagina aí o primeiro trânsito em julgado, na ação dominial que o evictor, que é, se diz, o verdadeiro dono, move contra o adquirente. Nesta primeira demanda, nesta primeira ação, na qual o evictor move contra o adquirente pode perder o bem, pode perder a ação. O juiz ou o tribunal que vai dar a decisão final pode entender que o evictor, o terceiro, era o verdadeiro dono ao tempo da aquisição do bem. E que, portanto, o adquirente comprou de quem não era dono. Isso pode perfeitamente ocorrer. E agora, este adquirente, que é o réu, vai entrar com uma regressiva autônoma contra o alienante. E nesta regressiva autônoma contra o alienante, nada impede de esta segunda decisão, que pode muito bem ocorrer em outra vara, com outro juiz, com outro tribunal, dependendo das regras de competência do processo civil, nada impede que esse segundo juiz, dessa segunda ação agora regressiva contra o alienante, ele entenda que não, que o evictor, aquele terceiro lá atrás, ele não era o verdadeiro dono. O verdadeiro dono era, sim, na verdade, o alienante do bem. De modo que repare o prejuízo que este adquirente sofrerá. Ele pagou pelo bem, foi réu numa ação dominial, perdeu esta ação dominial, perdeu a coisa adquirida, pagou sucumbência e honorários, entrou com regressiva contra o alienante e perdeu de novo. Ou seja, isso tudo seria evitado caso ele houvesse denunciado a lide. Um simples movimento processual que traz consequências gigantescas para o adquirente do bem. É por conta disso que é de extrema utilidade e extremamente sugerível que o adquirente, sim, denuncie a lide nos moldes do artigo 70 do Código de Processo Civil, porque ele terá grandes vantagens decorrentes desta denunciação da lide. Um outro aspecto importante é que as partes podem entre si convencionar o reforço, a redução ou a exclusão das garantias contra a evicção. Imagine, então, alienante e adquirente. Alienante e adquirente. A venda foi pelo valor de 100, vamos chamar de 100. Numa hipótese de evicção, numa hipótese normal,
de o adquirente perder a coisa para um terceiro que entrou com uma ação nesse sentido, este adquirente que pagou 100 teria direito a 100, mais as despesas aí de contrato, de registro. Então ele teria direito ao valor exatamente que ele desembolsou. Esse é o normal, esse é o padrão que a lei garante ao adquirente. Mas as partes podem combinar 3 situações diversas. Elas podem combinar o reforço das garantias contra evicção. Reforço, então, no sentido de que, caso ocorra a evicção, caso ocorra a perda do bem numa ação dominial, este adquirente ele não terá direito a 100, terá direito a 200. Eles reforçaram as garantias contra evicção. É uma cláusula boa para o adquirente, que, na hipótese de perder o bem, receberá muito mais do que o valor que desembolsou. A doutrina costuma dizer que existiria um limite de reforço da evicção, que seria o dobro do preço pago, sob pena de o adquirente passar a desejar a ação de evicção e a consequente perda da coisa, o que não faria nenhum sentido para o sistema. Uma segunda hipótese, que as partes podem perfeitamente prever, é a redução das garantias legais contra evicção. Então veja, as partes podem combinar que aquele bem que foi vendido por 100, na hipótese de ocorrer evicção, o adquirente receberá apenas 50. Eles reduziram as garantias contra a evicção. Também é possível realizar esse tipo de cláusula contratual. Eles reduzem. É uma cláusula boa para o alienante. Mas o mais importante é a última. É a cláusula que exclui as garantias contra evicção. Uma cláusula perigosa, uma cláusula polêmica. Veja, adquirente e alienante estão combinando que, na hipótese eventual de o adquirente ser réu numa ação dominial, perder o bem que ele havia adquirido, perder o bem totalmente que ele havia adquirido para um terceiro, ele, com esta cláusula de exclusão das garantias legais da evicção, ele não poderá cobrar nada do alienante. Veja, um contrato de alto risco. O adquirente, ele está aí na iminência de perder a coisa, perder o dinheiro pelo qual ele pagou a coisa e não ter direito nenhum contra o alienante que vendeu coisa que não era dele. Porém, esta cláusula, chamada de non prestanda evictionem, esta cláusula tem 2 peculiaridades. A primeira é que, em contratos do consumidor, a jurisprudência nega efeitos a esta cláusula quando ela, então, prejudica o consumidor adquirente de um bem. E a segunda peculiaridade é que, mesmo entre os civis, não num contrato de consumo, mas num contrato civil, ela só tem a validade jurídica, esta cláusula, se ela preencher os seguintes requisitos. Primeiro, que conste do contrato qual é o risco que a coisa sofre de ser perdida nas mãos do adquirente. Segundo, que o adquirente expressamente assuma esse risco de perder a coisa das mãos de um terceiro. E terceiro requisito, que de fato a perda da coisa para um terceiro tenha decorrido exatamente daquele risco que lhe foi informado. Somente neste caso, e preenchendo esses 3 requisitos, é que pode acontecer a triste situação do adquirente comprar o bem, pagar por ele, ser demandado numa ação dominial, perder o bem e não ter direito de cobrar o alienante, tendo em vista que existia uma cláusula que excluía as garantias legais contra a evicção. Estes, então, os pontos mais importantes, mais relevantes sobre o tema evicção. Nós vamos aprofundar mais a análise deste tema no nosso próximo bloco, Pergunte ao Professor, no qual nós responderemos perguntas sobre o tema de alunos de todo o Brasil. Não saia daí.
Pergunte ao Professor. Este é o bloco que nós iniciaremos neste momento, com perguntas de alunos de todo o Brasil que mandam aqui os seus questionamentos para que possamos responder junto com vocês aqui durante o nosso programa. Vamos então para a nossa primeira pergunta sobre evicção. Qual é a consequência de não se denunciar a lide na hipótese de evicção? Essa é uma pergunta muito boa, porque ela acaba envolvendo direito civil e direito processual civil. A letra do Código Civil, ela enseja uma interpretação equivocada, porque o artigo 456 do Código diz que o adquirente, ele, para poder exercer os direitos que da evicção lhe resulta, ele deverá notificar do litígio o alienante. Então veja, para poder exercitar os direitos que da evicção lhe resulta, ele tem que notificar o alienante como e quando lhe determinarem as leis do processo. Por uma interpretação absolutamente literal, esse artigo está dizendo que ele é obrigado, ele deve denunciar a lide ao alienante sob pena de perder mesmo o direito de regressar contra esse alienante futuramente. E esta redação do 456 era a mesma do 1116 do Código Revogado, o Código de 1916. Redação praticamente idêntica, cópia, né? Muda uma letra apenas por uma questãozinha gramatical. Mas de resto ele é idêntico ao artigo anterior. E na vigência do código anterior, houve mesmo interpretações literais restritivas do artigo, dizendo que na hipótese de o adquirente não ter notificado do litígio o alienante, na forma do processo civil, no caso, denunciação da lide, ele perderia até o direito de regresso contra este alienante que, veja só, lhe vendeu coisa que não era dele. Malandro, geralmente. Vendeu uma coisa que não era de sua propriedade, de sua titularidade. O problema é que essa interpretação literal, ela tem graves incongruências, graves defeitos, sob o ponto de vista técnico, jurídico. Veja, o primeiro grande pecado dessa interpretação é que ela acaba prejudicando, acaba causando um grande dano exatamente para o adquirente, que é uma pessoa que pagou de boa fé, adquiriu um bem comprando, pagando por este bem, e agora se vê na iminência de perder o bem por conta de um detalhe processual. Ele não denuncia a lide, às vezes porque seu advogado não o fez, ele não tem conhecimento técnico, no mais das vezes, o advogado não denunciou a lide ao alienante e ele perderia até mesmo o direito de regresso. Essa é uma compreensão da lei que realmente não teria o menor cabimento. Um segundo problema dessa interpretação é que ela traz uma consequência gravíssima para o alienante sem previsão expressa na lei. Sim, porque para punir desta maneira, com esta gravidade, o adquirente do bem que comprou e está perdendo o bem agora, para fazer essa grave punição a ele, deveria haver uma previsão expressa na lei. Deveria existir ali um artigo de lei expressamente dizendo, expressamente mencionando que o adquirente que não denunciasse a lide perderia o direito de regresso contra o alienante e, portanto, estaria arriscado a perder o dinheiro próprio que ele investiu naquele bem, naquele patrimônio. Essa seria, então, um outro defeito, uma outra grande imperfeição dessa interpretação do sistema legal do 456 do Código Civil. Por conta de tudo isso, entendeu-se por bem relativizar a compreensão do 456 e concluir que, na hipótese de o adquirente não denunciar a lide nos moldes do CPC, ele ainda terá direito ao regresso autônomo, uma ação própria, uma ação autônoma de regresso contra o alienante.
contra o alienante que lhe vendeu aquele bem, aquele patrimônio, aquela propriedade. Por conta disso, então, hoje é entendimento remansoso no STJ nesse sentido, de que, apesar de não ter denunciado a lide, este adquirente, que está ali nesse momento como réu de uma ação dominial, ele poderá ainda assim futuramente entrar com ação regressiva contra o alienante. Vamos para a nossa próxima pergunta. Podem as partes afastar as garantias contra a evicção? Essa é uma pergunta muito importante, porque a resposta não é tão simples. A pergunta é, será que as partes num contrato, elas podem afastar, excluir as garantias contra a evicção? Será que as partes podem se sentar à mesa quando forem celebrar um contrato e simplesmente combinarem entre si que, na hipótese de perda da coisa, na hipótese de o adquirente simplesmente perder a coisa numa ação que lhe foi movida, ele simplesmente não ter nenhum direito contra quem alienou o bem para ele? Será que haveria esta possibilidade, esta hipótese? E a resposta é sim. Esta cláusula que afasta as garantias contra a evicção, ela é possível no nosso sistema. Ela é chamada de cláusula non prestanda evictionem. E significa, em termos claros, que caso o alienante perca a coisa por um motivo jurídico anterior à aquisição, caso ele perca a coisa porque simplesmente aparece um verdadeiro dono da coisa que lhe toma a coisa de suas mãos, nessa hipótese ele não teria direito nenhum contra o adquirente. Então veja, é uma hipótese que pode sim acontecer, mas ela é grave. Esta cláusula gera gravíssimas consequências para o adquirente, que pode então comprar, pagar pelo bem, perder o bem e não ter direito nenhum de cobrar nem regressiva autônoma contra o alienante do bem. É por isso que a lei cerca essa cláusula de alguns cuidados. Em primeiro lugar, ela exige para os contratantes civis, dois civis, um vizinho que vende para o vizinho, um amigo que compra do outro, um que anuncia no jornal e acha um pretendente a comprador. Para os civis, nesta hipótese de civis, não de consumidor, nesta hipótese, a lei prevê que esta cláusula de exclusão das garantias da evicção só terá validade, só terá plena validade e eficácia caso esteja previsto no contrato também o risco que a coisa corre. Então o alienante já informa ao adquirente, olha, tem um irmão meu que se diz dono deste bem que eu herdei do meu pai e está intentando uma ação judicial aí para reaver a coisa. É um risco que você sofre e naturalmente, numa hipótese dessas, o adquirente vai pagar bem menos pelo bem. É um risco que ele está comprando, ele está assumindo um risco, então ele vai pagar um valor menor pelo bem que ele está sendo alienado. Uma segunda exigência da lei é que expressamente o adquirente assuma o risco de perder a coisa. Então ele sabe do risco, assume o risco e, se perder a coisa, não poderá reclamar nada. Mas tem um outro requisito que a doutrina enumera. A perda finalmente ocorrida, aconteceu mesmo a perda da coisa, afinal de contas a coisa se perdeu. A perda da coisa efetiva aconteceu por conta daquele risco informado. Senão não haveria sentido. O alienante informa o risco A e de repente um risco novo, um risco diferente acontece e faz com que o adquirente perca a coisa. De modo então que esses os requisitos para que esta cláusula non prestanda evictionem, ela valha perante civis. No âmbito do consumidor, esta cláusula que prejudica o consumidor que comprou um bem, ela vem sendo afastada pelos tribunais, posto ser considerada abusiva no âmbito do consumidor. Próxima pergunta. A relação entre evicção e vícios redibitórios? Sim, existe relação entre evicção e vícios redibitórios. Existe sim. Só por curiosidade, alguns códigos civis estrangeiros, eles tratam de evicção e de vícios redibitórios no mesmo capítulo.
Evicção e vícios redivitórios, eles são tratados num só capítulo. Por que esta ideia de uma afinidade entre os temas? Simples, porque nos dois casos eu tenho uma hipótese na qual a lei está protegendo o adquirente na hipótese de ocorrer algum vício no negócio como um todo. Explico melhor. Nos vícios redivitórios, a lei está protegendo o adquirente contra um vício no bem que foi adquirido. Um vício no objeto da relação jurídica celebrada. Quando você compra um carro e ele não sobe ladeira, ele ferve na ladeira, pronto. É um vício no objeto. É um vício redivitório, um vício no bem que você adquiriu. Esse é o chamado vício redivitório. Nesta hipótese, neste caso, você tem uma proteção legal contra o alienante. Na evicção acontece um fenômeno bem parecido. Só que o problema, o vício, não está no bem, não está no objeto. Mas existe um vício jurídico que as partes não enxergam, mas que a lei enxerga. E qual é esse vício? Esse vício, simplesmente, é o fato de que quem alienou o bem para o adquirente não era dono. O vendedor não era dono do bem que ele vendeu para o comprador. Simples como isso. De modo que o vício também existe, mas ele é jurídico. E a lei, de novo, volta a proteger o adquirente, desta feita contra um vício jurídico e não contra um vício do objeto, trazendo-lhe algumas garantias, algumas prerrogativas que nós já vimos durante o tema do dia. Este adquirente, diante desse grave vício jurídico, poderá cobrar, então, do alienante as despesas do contrato, as despesas do bem que ele acabou comprando, enfim, as despesas que ele teve com aquele negócio celebrado, negócio este que foi celebrado com quem não era dono do objeto alienado. Próxima pergunta. Adquirido um bem cujo prazo de uso capião já havia sido consumado em favor de terceiro, configura-se a evicção? Muito boa essa pergunta. E essa pergunta, inicialmente, ela precisa ser respondida de maneira simples, para depois a gente evoluir um pouco no raciocínio. Veja, se eu compro um bem de José, eu não sabia que Joana havia possuído aquele bem durante um determinado lapso. Um determinado lapso que já a habilita a pleitear o bem para sua titularidade por uso capião. Eu, adquirente, comprei o bem de José, posso ter ido até visitar o bem. Não consigo identificar numa mera visita de que houve posse remansosa nos últimos 10 anos, por exemplo, de Joana. Eu não consigo identificar quem é o possuidor efetivo. E eu simplesmente compareço ao cartório de imóveis e compro o bem de José. Pois bem, com o transcurso integral do lapso prescricional de uso capião antes da minha compra, significa que quando eu comprei o bem de José, ele já não era mais dono. Apesar de não haver uma ação de uso capião, Joana já era a dona do bem desde o momento no qual ela preencheu os requisitos de uso capião. Ora, eu comprei uma coisa de quem não era o verdadeiro dono dela. Eu comprei um bem de José, mas José já não era dono. De modo que, neste caso, quando Joana intentar ação contra mim para reaver a coisa para ela, eu sim denunciarei a lide, porque está ocorrendo uma hipótese de evicção. E posso demandar agora contra o alienante por conta da perda que eu vou sofrer em virtude de um motivo jurídico anterior à minha compra. Qual é o motivo jurídico anterior à minha compra? Joana já era a nova dona. José não era dono quando me vendeu. A questão ganha contornos um pouco mais problemáticos quando ela envolve uma pequena diferença de prazo entre a compra e a consumação da uso capião. Repare,
Caso a minha compra tenha sido celebrada, faltando ali um mês para consumar o prazo de uso capião de Joana, significa que o motivo jurídico é posterior à minha aquisição e que, teoricamente, aplicaria-se a regra do res perit dominum. A coisa perece contra o dono. De modo, então, que nesta hipótese, em teoria, inicialmente, nós deveríamos afirmar que o adquirente perdeu a coisa quando ele, adquirente, já era dono. Eu comprei a coisa de José e José era o dono efetivo e legítimo da coisa. Depois de eu ter adquirido o bem, aí sim é que eu vim a perder um mês depois por uso capião. Desse modo, em tese, não haveria direito de eu reclamar contra quem me vendeu, afinal, quem me vendeu era, no momento, o dono do bem. Essa, porém, não é a melhor solução. Até porque ela viola claramente os ditames de função social e especialmente de boa-fé objetiva, tendo em vista que o vendedor tem o dever anexo de informar plenamente ao adquirente todos os dados daquele contrato que está sendo celebrado. Ele tem o dever de informar tudo o que é de relevante e que cerca aquele contrato firmado entre as partes. De modo que esta informação também deveria ter sido passada ao adquirente do bem. Ele mereceria ser informado disso. Se isso não aconteceu, a doutrina mais moderna tem dito que, neste caso, mesmo que o prazo de uso capião tenha se consumado durante já a aquisição ou após a aquisição, durante a titularidade do adquirente, tendo em vista que o lapso foi muito pequeno, houve aí falta de boa-fé objetiva e isso ensejaria, sim, o direito do adquirente pleitear o seu direito de regresso contra o alienante. Parece ser a melhor solução atualmente. Vamos para a próxima pergunta. Existe garantia contra a evicção na hipótese de arrematação em asta pública? Veja, o artigo 447 do Código Civil, ele inovou nesse sentido. Ele previu ali logo no artigo preambular do capítulo de evicção, ele previu o que seria evicção e como ela funcionaria. Então, funcionaria como? O adquirente compra um bem, normalmente um contrato de compra e venda, e uma terceira pessoa vem agora alegar que esta terceira pessoa é a verdadeira dona daquele bem. E que, portanto, este adquirente irá agora perder este bem para este terceiro e terá que buscar os seus direitos contra o alienante. Só que este artigo disse que subsiste essa garantia na hipótese de asta pública. Só que o aluno precisa entender uma diferença. Existe uma grande diferença entre arrematação em asta pública e aquisição em asta pública. A arrematação ocorre no bojo de uma execução, numa fase de cumprimento de sentença, normalmente. Nesta fase de cumprimento de sentença, existe uma penhora sobre um bem qualquer e existe um credor que quer ver satisfeito o seu crédito. Então ele penhora o bem, penhora algum imóvel, por exemplo, do réu, do devedor, que perdeu a ação judicial, uma ação qualquer de cobrança, tá? E ele então arremata, ele penhora o bem e ocorre uma arrematação. Nem sempre, aliás, quase nunca, é o credor que arremata, é um terceiro que arremata esse bem. Ele arremata o bem, paga, como se fosse ali ao juízo aquele valor, e o credor levanta essa quantia para se pagar da dívida. De modo, então, que esse é o mecanismo que existe da arrematação em asta pública. Nesta hipótese, não teria cabimento imaginar uma garantia contra evicção. Porque, nesse caso, imagine que o terceiro arrematou, confiou no sistema judiciário, arrematou o bem em asta pública, pegou o bem para si, pagou o credor, que está lá naquela fase de cumprimento de sentença, e agora ele perde a coisa para um terceiro. Ficaria muito difícil
saber de quem este arrematante ele irá cobrar aquele valor. De quem que ele vai cobrar aquele valor agora? Do credor? Do Estado? Do executado que não tinha dinheiro nem para pagar a dívida dele? Então, na arrematação em asta pública, fica um pouco difícil imaginar a aplicação de todas as garantias contra evicção. Se ele perdeu o bem, perdeu, e é um risco que você corre, né, no caso de arrematação, tendo em vista aí o valor muito baixo que normalmente ocorre nesse tipo de arrematação. A outra hipótese, aí sim daria para encaixar as garantias contra evicção, é a aquisição em asta pública. Isso ocorre em situações raras, nas quais existe literalmente uma compra e venda de um bem sob a supervisão do Poder Judiciário. Por exemplo, quando se aliena um bem de um menor de idade para lhe pagar os seus alimentos. O tutor, ele não tem pai e mãe, o tutor cuida dele, ele tem bens, o tutor aliena um bem, por exemplo, com ordem judicial em asta pública e pega esse dinheiro para manter aquele menor, aquele incapaz. Neste caso, houve realmente uma compra e venda, uma alienação, só que sob a supervisão do Estado, a supervisão do Poder Judiciário. Nesse caso, quem comprou o bem, normalmente por valor de mercado, ele terá sim as garantias contra evicção. Parece que hoje em dia é a melhor leitura que se pode fazer do 447, prevendo as garantias contra evicção para aquisição em asta pública. É muito comum a aquisição em asta pública também em casos de falência. Os bens da massa falida são vendidos em asta pública. Dissolução litigiosa de um condomínio, mais uma vez, em asta pública. Essas aquisições de bens, alienação de bens de um ausente, tudo asta pública. Nesses casos, me parece muito saudável que se dê ao adquirente, não é arrematante, ao adquirente do bem, a proteção contra o risco da evicção. Me parece que hoje é a melhor solução que existe para interpretar o 447. De modo, então, que com isso encerramos o tema das perguntas do dia, o Pergunte ao Professor. Vamos agora para o nosso terceiro bloco, no qual responderemos duas questões de concursos públicos de magistratura e responderemos junto com vocês aqui no X da questão. Eu volto já. Esse, então, é o nosso terceiro bloco, o X da questão. Hoje, resolveremos duas questões que foram objeto de pergunta nos concursos da magistratura. Vamos direto ao primeiro teste, portanto. Magistratura de São Paulo. Em contrato oneroso, convencionam as partes excluir a garantia da evicção. Olha aí a cláusula non prestando evictione, né? As partes afastam a garantia da evicção. Verificada a evicção e apesar da cláusula excludente, o evicto, letra A, pode cobrar apenas despesas de conservação da coisa? Letra B, pode recobrar apenas as despesas dos contratos e dos prejuízos que foi obrigado a indenizar? Letra C, pode cobrar apenas as custas e despesas? Repare que as três primeiras são parecidas, hein? Letra D, pode recobrar o preço que pagou pela coisa, provando que não soube do risco ou, se dele informado, não o assumiu. Essa é a alternativa correta, a alternativa D de dado. E por que essa é a alternativa correta? Repare, a ideia é justamente de se proteger o adquirente contra uma cláusula dessa, uma cláusula perigosa, uma cláusula que pode trazer graves danos ao adquirente de um bem. O adquirente deste bem, ele pode sofrer um prejuízo por conta desta cláusula, um prejuízo muito grande. Ele compra um bem, existe a cláusula que afasta as garantias legais contra a evicção, ele perde o bem, perde o valor que pagou pelo bem e não consegue cobrar agora justamente de quem lhe vendeu o bem, do alienante. Comprou coisa de quem não era dono, perdeu a coisa, perdeu o dinheiro e não pode recobrar este valor, por conta desta perigosa cláusula que afasta as garantias contra evicção. É por isso que o Código cerca de proteções o adquirente e diz que essa cláusula só valerá
se ela contiver ali expressamente qual é o risco que está cercando aquele negócio e que as partes anuíram, no caso o adquirente anuiu, assumiu com aquele risco. Veja, numa hipótese dessas, senhores, configura-se praticamente um contrato aleatório, um contrato que tem um grande risco sobre si, de modo que não teria sentido nenhum proteger o adquirente neste caso. De modo, então, que a alternativa correta é a D de dado. Vejamos aí, ele pode recobrar o preço que pagou pela coisa, provando que não soube do risco ou, se dele informado, não assumiu. Nesse caso, então, apesar, a despeito da existência da cláusula, ele poderá, sim, recobrar o valor que ele pagou pelo bem que ele acaba de perder. Com isso, então, vamos à nossa segunda questão, o segundo teste da magistratura do Rio Grande do Sul. Assinale a alternativa correta. Correta, então, nós estamos buscando aqui. Alternativa A. Deve o adquirente demandar pela evicção, mesmo sabendo que a coisa era alheia ou litigiosa. Deve o adquirente demandar pela evicção, mesmo sabendo que a coisa era alheia ou litigiosa. Veja que ele sabe, então, que comprou coisa de terceiro. Não haveria sentido dele recobrar agora do alienante o valor da coisa. B. Não podem as partes, mesmo por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Nesse caso, a alternativa está errada, a alternativa está incorreta, porque as partes podem convencionar exatamente o reforço, a redução, vimos isso anteriormente, das garantias contra evicção. Isso são cláusulas perfeitamente possíveis de serem combinadas num contrato. Alternativa C. Se for parcial, mas considerável a evicção, não poderá o evicto optar entre a rescisão do contrato e a restituição da parte do preço correspondente ao desfalque sofrido. Essa alternativa trata da evicção parcial. Imagine aí, por exemplo, que você compra uma grande fazenda e lá no fim da fazenda, uma parte daquela fazenda, ela é tomada por alguém judicialmente que se diz dono daquela parte. Lá é um pedaço apenas do terreno. Você perdeu uma parte do terreno, isso chama-se evicção. Mas é uma evicção parcial apenas. Foi parte do terreno que foi perdido. Ou ainda, se você compra um sítio e existe uma servidão de passagem que você ignorava, adquirida por uso capião. Então você comprou o terreno inteiro, mas em 10% dele você não pode passar ali, ou você tem que tolerar. Você pode passar, mas tem que tolerar o vizinho que vai ter a servidão de passagem naquele terreno. Nesses casos, nós precisamos distinguir se a evicção parcial é considerável ou não considerável. Considerável é a evicção parcial na qual você jamais teria praticado se soubesse daquela perda. E não considerável é uma evicção que você, apesar de saber dela, teria celebrado, mas talvez pagando um preço menor. Se a evicção parcial for considerável, o adquirente tem direito entre resolver o contrato ou ficar com a coisa recebendo o abatimento do valor. Se ela for não considerável, quer dizer algo de não muita significância, não tão relevante. Se for uma evicção parcial não considerável, neste caso a lei prefere manter o contrato e garantir ao adquirente apenas a restituição do valor, a restituição parcial do valor do bem. Vamos dar uma olhadinha novamente aí na alternativa. Então ela diz que se for parcial, mas considerável, não poderá o evictor optar entre rescisão e restituição da parte do preço. Ela está errada, porque neste caso o evicto pode sim fazer a opção entre extinguir o contrato ou receber a restituição parcial do preço. A D, portanto, a correta, é a última que nos restou. Nos contratos onerosos, o alienante responde pela evicção, subsistindo essa garantia, ainda que, note bem o verbo, a aquisição se tenha realizado em asta pública. Esta alternativa D foi justamente o nosso tema aqui de conversa no Pergunte ao Professor, e justamente ela diz isso,
que a parte, quando for uma aquisição em asta pública, poderá sim reivindicar os direitos que da evicção lhe resulta. De modo então que a alternativa correta é a D de dado que nós buscamos nesta questão da magistratura. Com isso, então, encerramos mais um programa Prova Final, uma parceria entre a TV Justiça e a Rede de Ensino LFG. Será um prazer manter contato com você através do meu Twitter, que é o @Gustavo_Nicolau, ou pelo Facebook, Gustavo Nicolau. Mantenha contato, mande suas dúvidas, sugestões, críticas. Estamos abertos a um diálogo saudável entre aluno e professor para o melhor desenvolvimento de nossa relação. E nos vemos em breve no próximo programa Prova Final.